eu sou Alexandre Macedo, né? Eu sou professor do Departamento de Habilitações Pedagógicas aqui do Centro de Educação. Eu sou pedagogo de formação, eu sou mestre em Gestão de Recursos Naturais pela Universidade Federal do Pará e sou doutor em Educação com a especificidade de ser doutor em Educação Ambiental, formado pela Universidade Federal de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Aqui na Universidade Federal, no curso de Pedagogia, tenho atuado nos últimos anos na disciplina Educação e Trabalho. E também atuei, semestre passado, na disciplina Educação e Tecnologia. Nesse semestre, estou desenvolvendo um trabalho em conjunto com os alunos do curso de Pedagogia, um trabalho de extensão, o FPB no seu município, na área de Educação Ambiental, formação para os professores da rede básica de ensino do município de Lucena. A educação ambiental, ela é resultado de um longo processo histórico de luta, né, que emerge no mundo a partir disso que a gente hoje chama comumente de crise climática, né? Os antecedentes históricos da educação ambiental remontam ao Clube de Roma, né? O Clube de Roma é uma entidade constituída de forma sintética, né? Por um conjunto de pessoas e empresas do Ocidente, tá? Que diante dessa perspectiva da crise global e dos rumos que a sociedade ocidental, sobretudo, venha naquele momento tomando, e a partir de um estudo financiado por essa instituição, se chegou à conclusão de que o planeta, né, Terra, não aguentaria a lógica que o Ocidente, sobretudo, estava impondo sobre o planeta através do uso dos recursos naturais. E aí, o resultado desse estudo foi que, naquele momento, chegou-se à conclusão que era necessário parar o crescimento do desenvolvimento econômico, né? Não podia se expandir para além do que tinha alcançado até aquele momento. Isso aí a gente está falando aí por volta dos anos de 1940, 1900, indo até os 1960, por aí, é por aí que a gente está pensando. Essa data não é precisa, tá certo? Mas é por aí. E aí esse clube propõe, a partir desse estudo, o crescimento zero. E isso vai ter um impacto gigantesco, né, quando essa proposição emerge, porque quem está pensando isso é o norte global ocidental desenvolvido, né? Só que você tinha, além do norte global, você tem um sul global, e inclusive uma parte do norte global não desenvolvido do ponto de vista econômico. Ou seja, o não crescimento, ou seja, o crescimento zero significava tolher esses países chamados à época de subdesenvolvido de qualquer possibilidade de desenvolvimento econômico. Então isso gera uma repercussão gigantesca e, obviamente, uma reação, né? Pois os países periféricos, outros chamados periféricos do capitalismo, ocidental sobretudo, né? Recusaram essa ideia. E isso vai aparecer aonde? Nas conferências, que são várias, Estocolmo, Tbilisi, a própria Rio 92 já aqui no Brasil, né? E a educação ambiental começa a ser pensada a partir dessas conferências. Essas conferências não surgem para tratar de educação ambiental. Essas conferências surgem para tratar da crise ecológica global. Sempre a partir dos pressupostos do Ocidente e, mais especificamente, do Norte desenvolvido global, né? Esse Norte global desenvolvido, esses países, Alemanha, Estados Unidos, França, Inglaterra, né? Eles é que estão ditando essa discussão, né? Japão e etc. E nesse
nessa, que eu vou chamar aqui de arena de disputas, né, um grupo de pesquisadores, estudiosos e de movimentos sociais, né, começam a perceber que, para além de tomar medidas que viessem a mitigar a crise climática, era necessário investir em educação. Investir em educação como o recurso essencial para se construir uma nova consciência ambiental ou ecológica e, a partir daí, desenvolver, né, uma outra racionalidade da humanidade com relação ao uso, né, à apropriação dos recursos naturais, né? E é exatamente em Estocolmo que aparece pela primeira vez, de forma mais sistematizada, a ideia de educação ambiental. Só um parêntese. Obviamente que eu estou falando essas coisas de forma muito sintética. É importante dizer que essas coisas não emergem dentro de um consenso de todas as partes, de unanimidade. Isso é um processo de disputa. E ele vai sendo gestado a cada conferência, e é imprescindível destacar que os movimentos sociais são importantes nesse processo de disputa para que a gente chegue nessa ideia de da construção de uma educação ambiental com fins de construção de uma nova racionalidade. Né? Isso é importante. Essa observação ela é importante. Bom, a partir daí, por incrível que pareça, o Brasil, que é um desses países que faz muita resistência, sobretudo na década de 70, a essa ideia de controle sobre o uso de recursos naturais, porque o Brasil, sob o domínio do governo militar, está tentando se projetar no cenário internacional como um país economicamente desenvolvido, então, portanto, não, na lógica daquele momento, não poderia abrir mão dos seus recursos naturais para promover esse tipo de desenvolvimento. Embora o Brasil tivesse resistência a isso, né, a essa lógica, mas é o Brasil que vai dar o passo mais expressivo no campo da educação ambiental, obviamente que não no governo militar, isso vai acontecer no ano de 99, com a Política Nacional de Educação Ambiental. Mas há um pressuposto anterior, do ponto de vista legal, que é a Constituição Federal de 1988. Essa Constituição, chamada Constituição Cidadã, é a Constituição que já vai prever, dentro da sua estrutura, né, a educação ambiental como um direito constitucional que deve estar presente nas mais diversas esferas da educação, e aí apontando inclusive para a educação formal, não formal, né, e informal, mas também que a educação ambiental esteja presente nos mais diversos espaços da gestão, no âmbito público e também no âmbito do privado, né? Então, que também é resultado de uma disputa, né? Isso é resultado de uma disputa que tem como um dos protagonistas desse processo de disputa os movimentos sociais. Isso também é importante. Mas entre aquilo que a Constituição Federal estabelecia em 1998 e a política nacional, e o Brasil é protagonista, até então, nenhum país do mundo tinha adotado a construção de uma política específica de educação ambiental. O Brasil se torna protagonista porque em 99 aprova a Lei 9795, né, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental. E a Política Nacional de Educação Ambiental está inserida no contexto de outras políticas ambientais, do SNUC, que é o sistema de unidade de conservação, a política de resíduos sólidos que o Brasil vai ter, a política dos crimes ambientais que o Brasil tem, né? Então, a política de educação ambiental, ela emerge nesse conjunto jurídico, né, de leis que vão sendo organizadas. E isso é importante por quê? Porque a política de educação ambiental, ela é uma lei complementar que vai determinar como a educação ambiental deve aparecer no campo da educação formal, não informal, né? Ela deve aparecer sistematizada. E ela vai dizer que, no campo da educação básica, a educação ambiental tem que estar em todas as etapas
ou em todas as modalidades da educação básica e também da educação superior, sendo que no campo da educação básica, a educação ambiental deve aparecer como elemento transversal, interdisciplinar e não como componente disciplinar, né, na estrutura do currículo das escolas. Isso só é facultado dentro da Política Nacional de Educação Ambiental nos cursos superiores, que podem estabelecer essa relação a partir de um componente curricular específico, né, que vai tratar das questões da educação ambiental. No campo da educação básica, isso efetivamente não vai ocorrer, né? Então a educação ambiental surge institucionalmente, né, no Brasil nessa lógica, né, da interdisciplinaridade, né, da transversalidade e a obrigatoriedade de estar presente no currículo da educação básica em todas as suas modalidades, educação infantil, anos iniciais, né, fundamental anos iniciais, fundamental anos finais e ensino médio, e aí EJA, enfim, as diferenças que tem. Então essa é a dimensão. E quando isso surge oficialmente, o lugar em que a educação ambiental ganha proeminência é dentro da escola. É dentro da escola, né? E, inclusive, à época, surge uma pesquisa, o que fazem as escolas que dizem que fazem educação ambiental, que é uma pesquisa nacional, coordenada por pessoas referências da educação ambiental, entre elas o professor Frederico Loureiro, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. E essa pesquisa, apesar de alguns problemas que ela apresenta em termos metodológicos, ela é uma pesquisa reveladora, porque ela vai descobrir que, bom, embora a escola pública, ou melhor, a educação básica seja o lugar aonde ocorre a efetivação da educação ambiental, a escola o faz de uma forma não satisfatória, porque está fixada a uma ideia de educação ambiental pragmática, muito vinculada à questão do conservacionismo, educação ambiental conservacionista, né? Ainda com uma lógica de divisão entre ser humano e natureza, né? E a maioria dos projetos se resumiam à horta, não que não seja importante, e a reciclagem, sobretudo a reciclagem dos PETs, né? Então, se percebe que a dimensão humana, a dimensão da emancipação, a dimensão política da educação ambiental, que tudo isso está previsto nessa lei que eu acabei de falar, 9795, ela, no plano da operacionalização das escolas, pouco se efetivava. Então, essa é uma dimensão que a gente precisa considerar. Do ponto de vista da estrutura, as escolas, como regra, nunca tiveram estruturas adequadas a um projeto, por exemplo, que foi um programa do MEC das escolas sustentáveis. No governo Lula, sob a coordenação da professora Raquel Treiber, foi desenvolvido com muito afinco o projeto de escolas sustentáveis, e nesse projeto se tinha salas ambientais nas escolas públicas, enfim, mas que, como dependia em muito dos municípios, dos estados, depende de recurso, né? Depende de formação, esse projeto acabou não ganhando a importância dos municípios, nem dos estados, e aí tem exceções, obviamente, e por não ganhar a importância, acabou que as estruturas que eram necessárias para o desenvolvimento dessas escolas, sobretudo a ideia de escolas sustentáveis, com uma pegada ecológica, redução do uso de energia, o uso de energia limpa, enfim, uma estrutura que favorecesse uma vivência concreta, real, né, de sustentabilidade no âmbito escolar, pouco ocorreu no Brasil. Pouco ocorreu no Brasil. E no que diz respeito à própria ideia do currículo, a ambientalização, aquilo que a gente chama de ambientalização do currículo, ou seja, levar as discussões
ambientais para dentro do currículo, nessa perspectiva da transversalidade, da interdisciplinaridade, também pouco ocorreu no Brasil. E aí, óbvio que após o fim dos governos progressistas, né, e eu estou falando governo, isso mais especificamente com golpe aplicado a ex-presidente Dilma Rousseff, a ascensão do Michel Temer e posteriormente a ascensão do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, a educação ambiental entrou em declínio como política pública, embora tenha lei, porque, sobretudo, o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro tinha uma aversão às políticas ambientais e, entre elas, a política de educação ambiental, que ele não conseguiu revogar e nem alterá-la, mas ele desmobilizou a política a partir da desestruturação da SECADI, né? Porque toda a política de educação ambiental, ou todos os programas de educação ambiental ancorados na política de educação ambiental, ficava dentro da SECADI. E aí os recursos iam para lá e isso era, vamos dizer assim, distribuídos, né? Descentralizados por estados e por municípios. O governo Bolsonaro sufocou, retirando os recursos e desconstruindo a SECADI. Então, se a gente outrora tinha uma educação ambiental presente na educação básica, com problemas a partir do governo Michel Temer e especificamente do governo do então presidente Jair Messias Bolsonaro, a educação ambiental em termos práticos deixou de existir, né? Deixou de nem se falava nela. Então, houve aí um período de decadência da educação ambiental. E hoje, o que está se rediscutindo é exatamente a retomada, né, desse direito constitucional que a sociedade brasileira tem e do cumprimento da Política Nacional de Educação Ambiental, ainda que devamos pensar alguns elementos dessa política, né, repensar algumas coisas, porque essa política é de 99, nós estamos em 2023, então a sociedade muda, né, as demandas mudam, os conceitos mudam, a nossa compreensão da realidade muda, então a política também, a lei precisa também acompanhar essas mudanças.